Estamos de volta e vamos mostrar uma matéria sobre a atuação do MP-PROCON e da 2ª Promotoria da Saúde de João Pessoa para a implementação dos núcleos de segurança do paciente nos hospitais públicos e privados. Para cobrar medidas de segurança dos pacientes, o MP-PROCON e a 2ª Promotoria da Saúde de João Pessoa reuniram conselhos de saúde. Em reunião, foram debatidas as condições dos atendimentos nos hospitais públicos e privados do Estado. O objetivo é criar medidas para evitar que a segurança de quem está sendo atendido seja colocada em risco por erros como a identificação errada do paciente e medicação aplicada de maneira incorreta. Situações como essas muitas vezes são causadas pelo baixo número de profissionais para atender uma alta demanda de pacientes. A área da saúde está extremamente entrelaçada com a do consumidor. Então, não há como não se dissociar. E, especialmente, nesse trato, nessa questão de segurança do paciente. As fiscalizações feitas em hospitais públicos e privados apontam um cenário preocupante aqui na Paraíba. Atualmente, os hospitais da Paraíba como um todo, eles estão deixando a população em risco. E graças à ação junto ao Ministério Público, nós estamos tomando algumas condutas, tentando evitar que prejuízos maiores sejam enfrentados pelos pacientes que hoje necessitam de um atendimento hospitalar. A situação dos hospitais na Paraíba, sejam elas públicos, municipais, filantrópicos, até mesmo os particulares, é uma situação que eu não quero ser alarmante, mas que inspira realmente muito cuidado. Na reunião feita no MP-PROCON, ficou definida a convocação de diretores técnicos e administrativos dos hospitais para cobrar a instalação do Núcleo de Segurança do Paciente. O encontro aconteceu no dia 18 de março, no auditório do Conselho Regional de Medicina. Hoje, nós temos dificuldades graves, gravíssimas, umas pelo decorrer, pelo deixar de fazer, pela omissão e pelo desrespeito à dignidade dos operadores da saúde, seja pela área econômica que explora os hospitais e serviços de saúde, planos de saúde, por exemplo, ou o próprio governo federal, que não tem o mínimo respeito pelos trabalhadores na área de saúde, nem pelos pacientes que estão sob os seus cuidados. O Núcleo de Segurança do Paciente deve levar em consideração protocolos de segurança previstos em portarias do Ministério da Saúde. As medidas vão desde questões básicas, como a higienização das mães, até os cuidados necessários em cirurgias. O Centro de Apoio às Promotorias da Cidadania realizou um diagnóstico da saúde de idosos institucionalizados do Estado. O resultado você confere na reportagem a seguir. A AVIM, Associação Voluntária dos Idosos de Mari, passou pela realização do diagnóstico. Atualmente, a instituição de longa permanência atende a 7 idosos de 59 a 87 anos. A Prefeitura ajuda a instituição pagando o aluguel e a energia. As outras despesas são custeadas com parte da aposentadoria dos idosos e doações. A mudança principal que a gente observou foi o seguinte, foi no controle de medicamentos. No controle de medicamentos, inclusive da higienização, porque na realidade a gente conservava os alimentos em caixa, no chão, porque a gente não tinha condições ainda de comprar armário. Mas depois de um certo sacrifício, a gente conseguiu. E isso aí veio contribuir para que a gente desse uma melhor aparência, a fim de que as pessoas que viessem aqui observassem que estava mais ou menos em ordem, conforme orientações. O levantamento feito aqui apontou a depressão, o sofrimento psíquico e a hipertensão como as doenças mais frequentes. O segundo secretário da associação avalia de forma positiva a iniciativa do Ministério Público do Estado. Para a gente serve como orientação, porque eles notificam aquilo que acham que está irregular ou que não está funcionando conforme devia, e para a gente aquilo é uma lição.
Apesar de muitos casos assim de notificação, a gente não ter condições de resolver assim tão de imediato. O levantamento é uma iniciativa do Comitê de Monitoramento das Instituições de Longa Permanência para Idosos, coordenada pelo procurador Valberto Lira. Esse diagnóstico ele torna necessário porque nós temos esse programa do monitoramento e fiscalização há algum tempo, para que nós saibamos efetivamente qual é o perfil das instituições que nós temos hoje na Paraíba. De algumas nós já conhecemos. Infelizmente, sempre surgem novas instituições e nós temos essa preocupação. Essas visitas são feitas, logicamente, dentro de um calendário pré-estabelecido do Ministério Público e das instituições, e a partir dessas visitas os relatórios são produzidos e esses relatórios nós remetemos às promotorias para que lá, juntamente com o Poder Público e os responsáveis por essas instituições, sejam assinados os termos de ajustamento, em tese e normalmente e frequentemente assinalando prazo para que aquelas correções que foram apontadas nas irregularidades sejam sanadas. O diagnóstico da saúde dos idosos leva em consideração itens do Estatuto do Idoso e resoluções da Anvisa. Nós temos primeiro pela legalidade e a legalização das instituições. Infelizmente, ainda a semana próxima passada, nós estivemos em Campina Grande e lá detectamos uma série de instituições que não têm alvará de prefeitura, não têm alvará da vigilância sanitária, não são inscritas nos conselhos, enfim, destoando totalmente do que determina o Estatuto do Idoso. E o nosso foco está justamente, primeiro, para que elas se legalizem. Depois, a análise das estruturas. Nós encontramos situações agora em Campina Grande de que uma instituição de longa permanência, que nem uma pessoa que não tem uma dificuldade de locomoção como os idosos têm, mas os dormitórios eram tudo no primeiro andar, era uma escada que maltratava esses idosos. Então, são pontualmente situações que nós detectamos e a partir daí vamos procurar corrigir essas situações. O próximo passo é a publicação de um manual de atuação que deve acontecer no mês de abril. Confira agora algumas das principais ações do Ministério Público da Paraíba no giro pelas promotorias. A Promotoria do Consumidor de Itabaiana ajuizou uma ação civil pública contra o Banco do Brasil por descumprir a Lei Municipal número 458/2006, que estabelece limites de tempo para fila de atendimento. Fiscalizações realizadas na agência de Itabaiana constataram que o tempo de atendimento supera os 20 minutos determinados na lei. A segunda Promotoria do Meio Ambiente e Patrimônio Social da capital ajuizou uma ação civil pública para que a Prefeitura de João Pessoa execute imediatamente as obras e serviços de calçamento, meio-fio, linha d'água, drenagem pluvial e esgotamento sanitário das ruas do conjunto Padre Juarez Benício Xavier e demais ruas do bairro Mussumagro que não têm esses equipamentos urbanos. A Prefeitura de Barra de Santa Rosa tem até o final de julho para abrir concurso público para servidores. A medida foi estabelecida em um termo de ajustamento de conduta celebrado pela Promotoria de Justiça de Barra de Santa Rosa. O concurso vai preencher vagas atualmente ocupadas por servidores temporários. No próximo bloco, não perca a entrevista com a promotora do Cidadão de João Pessoa, Sônia Maia. Ela vai falar sobre os resgates de idosos em situação de vulnerabilidade.